Fala turma, beleza? Aqui Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para você como criar seu primeiro site do zero com HTML e CSS. É uma aula para quem quer começar a criar sites, mas não sabe qual caminho seguir, quais os primeiros passos. Então vou te ajudar. Puxar aqui os tópicos da nossa aula, são vários na prática. Vamos conversar aqui desde as formas de se fazer um site até a hospedagem e publicação na internet, beleza? Bom, formas de se fazer um site. As duas mais comuns, primeira, você pode usar uma plataforma pronta, por exemplo aqui, Google Sites. Você tem um painel administrativo que só você acessa, e aí você monta seu site arrastando elementos, colocando imagens, vídeos, sem se preocupar em código, em programação. É só você focar no conteúdo. E aí você pode publicar o seu site, você vai ter ele na internet. Você pode pôr o seu endereço personalizado, por exemplo, seusite.com.br, se você quiser, enfim. Existem várias plataformas com essa mesma proposta, beleza? Qual que é a desvantagem? Você fica preso. É uma plataforma fechada. Então tem certas coisas que você não consegue fazer. E isso você vai descobrir no dia a dia, beleza? Essa é a principal desvantagem. Já a segunda forma, que é a proposta da nossa aula, é fazer do zero, tijolinho por tijolinho. O famoso fazer na mão, beleza? Qual que é a vantagem? Você faz do seu jeito, você vai usar somente o código necessário, fica mais leve, você tem liberdade para fazer o que quiser. Então vamos puxar aqui o nosso próximo tópico, o que é HTML. É uma linguagem de marcação de elementos, não é de programação, tá? De marcação. Com ela, você vai montar um código para definir os elementos da sua página web. Ela é a linguagem base de qualquer página web. Então você define título, você define imagem, você define botão e você vai definir a organização também desses elementos. Olha só, vou fazer Ctrl U aqui no Chrome para ter acesso a esse código HTML. Tem outros códigos aqui também, mas a maior parte é HTML, porque ela é a base, ela que define a estrutura da minha página, dos elementos. Então, olha só, esse título aqui que aparece na aba do navegador, eu defino aqui. Já uma imagem, vamos pegar uma imagem aqui, ó. Eu defino com IMG. A gente já vai conversar sobre isso, tá? Sobre como ela funciona. Mas com ela você vai definindo os elementos e a organização. Aí o navegador vai ler o código, vai interpretar e vai transformar nisso aqui que você está vendo. Beleza? Próximo tópico aqui da nossa aula, navegadores. Bom, eu estou usando aqui o Chrome, mas vocês têm vários outros na internet, os mais famosos. Opera, Firefox, Edge e o Safari, presente em plataforma Apple. Para você que está começando hoje a fazer sites, hoje você não vai sofrer tanto com eu fiz uma coisa que funciona no Chrome, não funciona no Firefox. Antigamente a gente sofria mais, mas mesmo assim existem coisas que só funcionam em um ou em outro, beleza? Então é sempre bom você testar. Mas a grandíssima maioria das coisas vai funcionar normalmente em todos os navegadores, beleza? Existem sites que te ajudam nisso, por exemplo, tem um que chama I Can Use, depois você pesquisa sobre ele, beleza? Ele mostra a compatibilidade, W3 Schools, enfim, bastante site bacana para você usar como referência. Bom, o que é CSS? É uma outra linguagem, não é de programação, tá? Que ela é usada para fazer a formatação dos elementos HTML. Olha só, eu vou desabilitar aqui, com essa extensãozinha aqui que eu coloquei no Chrome, eu vou desabilitar o CSS, olha só. Desabilitar todos os estilos. Olha como fica a página. Só com os elementos HTML. É título, é link, imagem. Ó, beleza? Então eu perdi a formatação. Então eu uso o CSS para o quê? Para fazer a formatação desses elementos. Eu vou puxar aqui o código de novo, Ctrl U, olha só aqui uma parte. Ó. Eu tenho aqui um link com outro arquivo, olha só. Essa página HTML, essa página web, ela faz referência a um outro arquivo, isso é comum de acontecer, você pode fazer para vários outros arquivos, então ele chama esse outro arquivo para carregar o que tem nele,
E aqui eu tenho um código CSS, olha só. Ó, tudo isso daqui faz a formatação da minha página visual. Beleza? Então, o que a gente vai fazer na nossa aula na prática? Você vai fazer a sua primeira página com HTML e CSS, beleza? A gente já está chegando lá, olha só aqui, ó, criando seu primeiro site. Bom, o que você precisa para começar a fazer uma página HTML? Primeiro, você precisa de um editor de código. Na verdade, não precisa ser um editor de código. O bloco de notas do Windows já funciona. Mas um editor de código é melhor. Então, você pode usar o Sublime, TXT, você pode usar o Notepad++, são ótimos para quem está começando. Então, eu vou puxar aqui o Notepad++. Você pode encontrar ele na internet, baixar e instalar. Olha só o meu aqui. Então, aqui eu estou pronto. Estou pronto para começar a minha página HTML. Aqui em linguagem eu posso definir o código que eu vou usar, HTML, e beleza. Eu vou voltar aqui na página aqui do meu site, tá? Tem o mesmo conteúdo em texto, que aqui a gente tem o código base HTML para começar, tá? Olha só. Tem um que é um pouquinho melhor que esse, que tem uma parte aqui de idioma. Eu vou até puxar aqui ó, no esqueleto, que é uma outra página do meu site, para eu copiar. Olha só. Copiar aqui, e aí eu vou colar. Esse daqui é o elemento, a estrutura base de uma página HTML. Todas têm isso daqui. Então, agora você vai entender como o HTML funciona, beleza? O HTML, basicamente, como eu disse no começo, é uma linguagem de marcação. Você não programa com ela, tá? Então, a gente tem etiquetas de definição, também chamada de tags. Cada etiqueta tem uma função definida aqui dentro. Então, olha só. Aqui eu defino o tipo de documento, que é HTML. Aqui eu defino o começo do documento, ó, etiqueta HTML. E reparem o seguinte, ó, quando a gente começa a etiqueta, a gente põe aqui um sinalzinho de menor e o nome dela. Então, aqui eu defino o começo da etiqueta. Reparem que eu marquei aqui, ó, ele automaticamente grifa. Aqui é a importância de um editor de código, tá? Entre outras funcionalidades que tem. Aqui eu digo o término da etiqueta. Então, ela começa aqui, termina aqui. Reparem que tem uma diferença, ó, tem uma barrinha aqui que define o fechamento dela. Então, eu abro aqui e fecho aqui. Por que a gente fala muito assim, abrir e fechar? Porque as etiquetas elas podem ter conteúdo. Então, se aqui eu defino o começo, né, da minha página HTML, eu vou ter conteúdo dentro dela. Então, aqui tem todo o conteúdo dessa etiqueta HTML, beleza? Então, é uma boa prática você colocar um pouquinho para frente, uma tabulação ou 4 espaços. Porque assim, só de olhar, eu sei que esse elemento está dentro desse, esse é filho desse, beleza? Maravilha! Já aqui, o que eu defino? O cabeçalho da página. Tudo que tiver dentro desse head vai fazer parte do cabeçalho. Essa tag ela não aparece para o usuário, ela oculta. Quem que usa mais isso daqui? O navegador, robôs de pesquisa como o Google. Então a gente usa também para colocar muito metadado. Então, ó, deixa eu puxar de novo a minha lá. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Olha só o que tem no head. Meta-informações, metadados, como descrição, autor, vários links. Que mais aqui, gente? Ó, mais link, os ícones da página, carregamento de fonte. Isso daqui é usado pelo Facebook para puxar a prévia dessa página. Então, são coisas que você não vê aqui visualmente, mas navegador e os robôs eles conseguem ver e usam. Então, o que é o básico? Você definiu o conjunto de caracteres que a sua página vai usar. Aqui eu coloquei uma UTF-8, que é bem universal. Depois você pode pesquisar sobre isso, tá? É importante, mas para não estender, eu vou deixar para você pesquisar, beleza? Título da página, que aparece no navegador, beleza? Na aba do navegador. E aqui eu fechei. Já aqui eu tenho o corpo, que é o que aparece para o usuário na página. Então, é aqui que a gente vai começar a colocar os nossos elementos. Então, eu posso colocar aqui um H1. O que essa etiqueta faz? Ela define o título da página visual. Então, primeira
página HTML. Aí, ó, terminei o H1, olha só. Beleza? Vou copiar aqui, colocar aqui também. Bom, já aqui eu vou colocar um parágrafo, um texto maior. Então, aí eu uso a marcação P, beleza? E para a gente fechar aqui, antes de salvar, só um detalhe, tá? Você deve estar se perguntando. Temos duas tags aqui, essa e essa, que elas estão usando parâmetros, que é isso daqui, ó. Ou seja, você define dentro dela mesma. Eu abri aqui e defino aqui, ó, dentro da definição, tá? Não dentro de uma abertura e um fechamento. Reparem que essa não tem abertura e fechamento, né? Eu não tenho isso daqui, ó. Beleza? Algumas realmente são assim. Você, inclusive, vai encontrar em alguns códigos isso daqui, ó, que é uma boa prática também que você pode colocar, mas hoje não é mais necessário, que é justamente nessas tags, nessas marcações, que você não vai ter um fechamento, né? Então, você pode colocar. Mas, enfim, todas as tags, inclusive as outras, elas podem ter parâmetros, que são comandinhos que você estende aquela marcação. Então, por exemplo, ela já tem um propósito. Por exemplo, aqui, ó, título. Defini o título da página no navegador. H1. Já tem a proposta de definir o título visual. Só que você pode colocar aqui alguns parâmetros que estendem as funcionalidades dessa tag. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, um tab index, que define a ordem de tabulação dos elementos, isso para o usuário, tá, gente? Isso daqui é o seguinte, ó. Sabe a tecla tab no teclado? Então, olha só aqui, ó. Conforme eu vou apertando, reparem que eu consigo acessar os elementos, ó, com o tab, ó. Shift Tab volta, só Tab vai para frente. Você consegue definir a ordem de tabulação desses elementos com o Tab, com a tecla Tab. Então, se você quiser fazer uma ordem personalizada, você pode colocar isso daqui. Então, os parâmetros eles servem para isso. Você consegue estender aquela marcação, aquela tag, com mais comandinhos, com mais funcionalidades, com mais informações, enfim. Então, existem vários atributos que você pode usar. Alguns funcionam somente em tags específicas, já outros funcionam, são as globais, que funcionam para todos. Mais uma vez, você pode pesquisar mais sobre isso depois, por exemplo, no W3 Schools, que é um ótimo site de referência. Bom, turma, finalizamos aqui, a gente vai salvar. Então, aqui eu tenho uma pastinha já, eu vou colocar o nome aqui de index. Uma boa prática aqui, tá? Index, a gente normalmente chama o arquivo principal do site. É a página inicial, vamos colocar assim, beleza? Porque a partir dela você pode pôr links para outras páginas, beleza? Mas a principal a gente normalmente chama de index. Eu vou salvar, eu vou abrir essa pastinha depois para achar o arquivo para a gente abrir no navegador. Então, salvei. Olha só, agora que eu já estou no Windows Explorer e eu estou aqui com o nosso arquivinho. Reparem que ele já pegou o ícone do navegador, tudo certinho. 2 cliques. Pronto, ó. Primeira página está feita, certo? Bom, agora é com você estudar outros elementos HTML, beleza? Bom, agora vamos colocar um pouquinho de formatação CSS. Ó, deixa eu puxar aqui, vou pegar um pedacinho. Copiar aqui do meu site um bloco, eu já vou explicar para vocês como funciona. Vamos voltar aqui. A parte de CSS, você pode fazer inclusive inline, que a gente chama. Não é uma boa prática, tá? Você pode fazer assim. Então, posso fazer isso daqui se eu quiser. Por que não é uma boa prática? Porque a ideia é você separar totalmente o HTML do CSS, beleza? Então, uma segunda forma de você fazer é colocar no cabeçalho. Principalmente, aqui, gente, uma outra boa prática. Você coloca aqui o código necessário para renderizar o conteúdo acima da borda, que a gente chama, que é essa parte visível aqui, porque ele vai carregar primeiro. Então, é uma boa prática você fazer isso. Já o restante, você pode postergar. Você pode carregar no final, ou carregar também com um link também no final, para carregar depois. Assim, o navegador vai fazer o quê?
Ele vai chegar aqui, já vai carregar a parte principal de formatação, conteúdo acima da borda, e somente depois ele carrega o restante do conteúdo oculto. Mas esse assunto já é mais avançado, tá? Você pode pesquisar depois sobre isso, que é mais relacionado com otimização, para deixar a sua página mais rápida, beleza? E a outra forma é também colocar um link aqui para um arquivo externo. Aquilo que está no meu site que eu mostrei no começo, beleza? São 3 maneiras de você pôr o CSS. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Regrinha. Ele vai pegar todos os elementos H1 e vai colocar aqui, ó, uma cor vermelha, uma borda de 1 pixel sólida com uma cor aqui cinza. Cor hexadecimal. Aqui você pode pôr em inglês também, ou hexadecimal. Você tem, por exemplo, no meu site, referência dessas cores, tá? Para você usar. Aqui eu estou falando, ó, parágrafo, todas as tags P. Uma fonte 14 e com estilo itálico. Gente, isso aqui é o básico, tá? De CSS. Vamos salvar aqui de novo, Ctrl S, maravilha. Vamos lá na nossa página, vou dar um F5 aqui para atualizar. Olha só, formatei. Beleza, turma? Então, basicamente é assim que você vai trabalhar com HTML e CSS. Voltando aqui nos nossos tópicos, temos aqui a definição agora do endereço, né? E a hospedagem. Detalhe, aqui a gente fez uma página só, certo? Como a gente está falando de site, a gente está falando de várias páginas. Aí depois você pode criar links para as outras páginas, certo? Mas aí eu vou deixar como exercício aí para você pesquisar e ver como que faz. Bom, então terminamos o nosso site, tudo certinho. Endereço. Para você registrar um endereço, você pode fazer diretamente aqui no registro.br ou através de uma empresa de hospedagem, como GoDaddy, Host2, Hostinger, HostGator. Não fazendo propaganda, mas essas são boas para quem está começando, beleza? Mas como eu disse, você pode fazer separadamente. Eu até prefiro. Então você vem aqui e registra o seu domínio. Você pesquisa e registra. Então eu vou usar um aqui que eu já tenho registrado. Eu vou acessar aqui a minha conta e eu vou mostrar para vocês, tá? Prontinho, gente, olha só. Eu fiz o meu login, então você vai fazer o seu cadastro, você vai ter o seu login. Aqui eu peguei um domínio que eu já tenho registrado, está publicado. Se você quiser aprender mais sobre domínios, meu site, meu canal, tem bastante conteúdo sobre isso, tá? Então, normalmente você paga para 1 ano ou 2 e fica tranquilo. Esse é o primeiro passo. Registrou o seu endereço. Gente, é só um endereço, tá? Por exemplo, aqui, ó, o meu é só um endereço. Isso não é garantido que você já tem um lugar para pôr seu site. É só um endereço. O lugar para você pôr o seu site, o que que é? É um servidor, que é um computador que fica ligado 24 horas e qualquer pessoa do mundo pode acessar. E aí, normalmente, você faz isso através de um plano de hospedagem. Então, você pode, aquelas 4 que eu falei, ou outra, enfim, você fica à vontade para escolher a que você quiser. Então, por exemplo, HostGator é uma delas, tá? Não estou fazendo propaganda, é uma boa para você começar, você pode escolher. O que a gente mais tem na internet é plano de hospedagem, beleza? Então você vai contratar um plano, você vai escolher qual fica melhor para o seu bolso. Deixa eu pegar aqui a HostGator, mostrar para vocês aqui de exemplo, tá? Rapidinho. Então aqui vocês têm os planos de hospedagem. E detalhe, rapidinho, você tem vários tipos de hospedagem. Você tem compartilhada, você tem VPS, você tem dedicada, você tem cloud. Para quem está começando, a compartilhada é a melhor porque é mais barata e atende. Na prática, ela é um mesmo servidor que compartilha software e hardware com vários clientes, beleza? Você pode pensar assim, nossa, isso vai ser ruim, né? Porque se acontecer alguma coisa ruim em um site do meu vizinho, vai afetar o meu. Sim, realmente, pode acontecer, mas, gente, olha, é bem difícil, tá? É bem difícil acontecer hoje. A gente já sofreu mais com isso, mas, enfim, comece com uma compartilhada, aí depois você pode ir para uma mais cara, um VPS, um dedicado, enfim. Ó, então, vou colocar aqui hospedagem, hospedagem de site normal,
ver planos. Então, olha só aqui, ó, hospedagem P, hospedagem M, e aí você tem aqui o que cada uma oferece. Gente, não é a proposta da aula, tá? Eu não tenho nenhuma aula sobre isso, mas eu pretendo gravar falando sobre servidores, diferenças, como escolher o ideal. Não é a proposta dessa aula, certo? Então, vou deixar para você pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Mas você vai pesquisar e aí, maravilha, você vai ter a sua hospedagem, onde pôr o seu site. E quando você contratar, o que ele vai falar? Ele vai pedir para você ou escolher um domínio na hora, ou colocar aquele que você já tem registrado. Aí é só você colocar o que você já tem registrado, se você fizer separadamente, e aí você vai cair numa telinha como a que eu vou mostrar para vocês, aqui no caso da HostGator. Eu vou fazer a minha autenticação, que eu tenho aqui um planozinho, vou mostrar para vocês. Pronto, gente, ó, já estou aqui autenticado no portal, ó, domínio ativo. E aqui, você pode fazer várias coisas, configurar e-mail. Eu tenho no caso aqui o cPanel, isso daqui é um sisteminha bem legal para você gerenciar os recursos da sua hospedagem. No meu site, no meu canal tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso, 5 coisas bacanas que você pode fazer, beleza? Então eu vou entrar nele e mostrar para vocês. Prontinho, ó, estou aqui dentro do cPanel, tudo certinho. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer o que a gente chama de apontar o domínio para a sua hospedagem. Você precisa linkar os dois, certo? O seu plano de hospedagem com o seu domínio. Então, ó, reparem que aqui você tem NS1 e NS2, que são os servidores de nome. Então, você precisa ir lá no seu domínio, aqui na parte de DNS, ó, e colocar os dois servidores que estão lá. Dessa forma, você vai fazer a ligação do seu domínio com o seu plano de hospedagem, beleza? Ó, isso daqui você tem que fazer. Mais uma vez, quando você registra o seu domínio separadamente da hospedagem, beleza? Então, você precisa fazer. Depois que fez a ligação, aí você pode começar a subir o arquivo, os arquivos. Nosso arquivinho aqui, né? Está na nossa máquina, certo? Então, você pode subir para o seu servidor. Você pode fazer por aqui, pelo cPanel. Você pode fazer por um programa de FTP, que a gente chama também, que você pode instalar no seu computador e fazer o gerenciamento. Eu vou entrar por aqui. Aqui, turma, funciona como o Windows Explorer. Você gerencia arquivos. Então, tem que tomar muito cuidado, beleza? Os arquivos do site normalmente ficam numa pasta chamada Public HTML, certo? Normalmente aqui. Então, você vai subir para cá. No meu caso, eu criei uma outra, aqui que já é mais avançado, beleza? Então, eu vou na minha aqui, que é essa. Prontinho, ele mostra que o conteúdo da pasta está vazio, não tem nada. Aí eu posso vir aqui e carregar os arquivos do meu site. Ele abriu aqui para mim uma nova aba para eu gerenciar esses arquivos. Então, aqui eu posso subir, normalmente. Vou pegar aqui o arquivinho, ó, do nosso site. Prontinho, ó, subiu. Voltando aqui, ó, o arquivo está aqui, se não aparecer, você pode dar um F5 para carregar de novo. E aí, beleza. Agora, o último teste, o último passo, é testar o nosso site, né? Nosso site publicado na internet. Então, vamos lá. Olha só, turma, abri aqui numa nova aba, joguei aqui o nosso domínio, e olha só aqui, nosso sitezinho está publicado, beleza? Então é isso, eu espero que seja útil para você nesses primeiros passos com o desenvolvimento de site, e aí mais uma vez o convite para ir no meu site, no meu canal, para você começar a consumir conteúdo mais avançado, cada vez mais, beleza? Um abraço e até a próxima!